Estamos aqui para falar sobre a sociedade e a economia na pandemia e na pós-pandemia. O coronavírus, pela sua rápida disseminação, pela facilidade de contágio, nos assustou, nos colocou sob medo, nos fez ir para casa. No primeiro momento, a gente acreditava que havia uma equalização por conta dessas características. O coronavírus não discriminava, nos tratava a todos como iguais, equalizados pela nossa fragilidade. Mais tarde, a gente observou que havia sim e há discriminação do coronavírus. No que se refere à escolha das pessoas por quem os níveis de letalidade são maiores, ou seja, os idosos, as pessoas com comorbidade. E depois a gente verificou que essa letalidade se dá em maior número naquelas populações mais fragilizadas. Embora os primeiros contaminados tenham sido as pessoas da classe média alta e classe alta, mais tarde, quando chegou às periferias, a gente observa que a letalidade é muito maior. Mas de qualquer forma, nós fomos obrigados a manter o chamado afastamento social, que inicialmente foi denominado de isolamento social e depois rebatizado. As pessoas que ocupam funções de trabalho em escritório, elas puderam ir para casa. As pessoas que são gestoras também puderam ir para casa. As pessoas das comunidades não puderam. Para estas, mesmo as que estão empregadas, houve a necessidade de continuar trabalhando. A maioria de maneira exposta. E aqueles que não tinham sequer emprego formal, estes têm que sair de casa todos os dias para ganhar o pão daquele dia. De qualquer forma, aqueles que puderam se resguardar em casa tiveram que desenvolver mecanismo de adaptação no convívio domiciliar, inclusive a divisão de tarefas. E aí, nós, os homens, tivemos que ser mais solidários com as nossas companheiras. Seja por necessidade profissional, dos que passaram a trabalhar no chamado home office ou teletrabalho em português, ou pela necessidade de nos comunicarmos com as pessoas queridas para diminuir a sensação de isolamento, para matarmos as saudades, nos mantermos em contato com parentes e amigos. Essas pessoas tiveram que desenvolver habilidades no uso de ferramentas de comunicação. Mesmo aquelas que não estavam mais habilitadas, tiveram que superar essa fobia, tecnofobia, digamos assim, e passaram a usar ferramentas de comunicação. Paralelamente a isso também, nós desenvolvemos novos hábitos de consumo, especialmente porque não podíamos utilizar certas facilidades que tínhamos. A gente foi mudando a forma como a gente encarava as nossas posses e os seus usos, roupas, calçados, acessórios. Diminuímos a exibição, a ostentação, passamos a usar roupas mais simples, até porque não precisávamos sair de casa, não precisamos. E além disso, pelas notícias que nos chegavam, alguns de nós nos associamos a iniciativas de solidariedade, caridade mesmo, e descobrimos o quanto isso pode ser, digamos assim, até prazeroso. Essas novas relações de trabalho baseadas em home office ou teletrabalho também nos fizeram desenvolver algumas habilidades que talvez nós nem soubéssemos que tínhamos. Capacidade de concentração, capacidade de resumo, capacidade de abstração, pensar antes de falar ou escrever, considerar as possíveis opiniões dos outros, opiniões favoráveis, opiniões contrárias aos nossos pensamentos. E isso faz com que a gente se prepare melhor para o pós-Covid,
Covid-19. As novas relações de trabalho, elas estarão presentes nessa nova realidade, e algumas pessoas até já demonstraram preferir não voltar aos escritórios, continuarem a trabalhar no sistema home office. Isso é o que algumas pesquisas já nos indicam. Evidentemente também nós temos que desenvolver novos hábitos no convívio social. Imediatamente, logo que nós pudermos sair de casa, nós teremos que ser ainda cautelosos, porque a exposição ao vírus, embora tenha se reduzido no ponto de vista percentual, mas nenhum de nós quer ser vítima disso. Então nós teremos que manter o uso de máscara, o uso de luvas, o hábito de higienizar as mãos, de higienizar os calçados quando chegarmos em casa, de colocarmos a roupa para lavar e coisas desse tipo. Então esse novo convívio social precisa ser reconstruído. A reestruturação da vida familiar também. As tarefas que foram divididas talvez não voltem nunca mais a ser juntadas, né? A sobrecarregar algumas pessoas da família, especialmente as mulheres. Os novos papéis que desenvolvemos na família, por exemplo, o acompanhamento mais próximo dos pais junto aos filhos, nas tarefas escolares, nas brincadeiras. Isso talvez também, felizmente, não voltará a ser como era. E a valorização da solidariedade, da caridade, da preocupação com o outro, isso também a gente espera que permaneça, pelo menos para uma boa parte das pessoas. Os novos hábitos de consumo que nós incorporamos nesse período de isolamento ou de afastamento nos mostram que é mais importante aquilo que vale mais e custa menos. E nós aprendemos a fazer compras remotas, por telefone, por WhatsApp, pelos sites das lojas. Isso também foi uma barreira que nós vencemos, e provavelmente boa parte das lojas vai passar a vender mais remotamente e menos presencialmente. Suponho até que algumas empresas vão optar pela venda remota, por questões de custos. Também foi uma oportunidade, está sendo uma oportunidade essa pandemia, de desenvolver entre as empresas novas formas de parceria, especialmente entre as empresas que vendem e as que entregam. É uma coisa que a gente também constata. Certamente que depois dessa pandemia surgirá uma nova sociedade. É o que se espera, e mais do que se espera, se deseja. Com essa nova sociedade surgirá uma nova economia e possivelmente ou desejavelmente uma nova política. Espera-se que nós evoluamos dos sistemas econômicos atuais para um sistema econômico que seja ainda sob a égide do capitalismo, mas um capitalismo mais humanizado. Nem o Estado totalitário, proprietário de todos os meios de produção, nem o capitalismo selvagem que explora até onde pode as pessoas, inclusive contra si próprio, porque o capitalismo precisa de mercado, e se as pessoas não têm salário, não têm condições mínimas de vida, elas não poderão ser consumidoras, e sem consumidores, sem mercado, não existe capitalismo. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração é a valorização da sustentabilidade como ela é compreendida academicamente, teoricamente. Quando a gente fala de sustentabilidade, no senso comum as pessoas pensam logo em meio ambiente, mas a sustentabilidade ela é sustentada por um tripé, pelo menos um tripé, que engloba as dimensões econômica, é claro, não podemos esquecer a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Estas duas últimas, bem esquecidas. Eu costumo dizer para os meus alunos
que quando a gente dispensa no meio ambiente sem cuidado os restos, o lixo, isso volta para nós na forma de doença. Quando a gente dispensa também no ambiente social as pessoas sem cuidado, elas também voltam para nós na forma de doença, na forma de violência, de prostituição, de drogadição. Então estejamos atentos a pelo menos essas 3 dimensões, e não só a dimensão econômica. A dimensão ambiental é importantíssima. Durante muito tempo, os modelos de desenvolvimento baseados no crescimento do PIB levavam em consideração que os recursos naturais eram inesgotáveis e não são. A Terra está dando a sua resposta. Algumas pessoas dizem até que esse coronavírus é uma forma de revide da natureza, revide do planeta. A outra coisa que a gente tem que aprender é que há uma diferença entre a importância e a urgência na solução dos problemas. Agora nós estamos vivendo um problema de solução urgente, mas não vamos nos esquecer dos problemas cuja necessidade é importante. Porque muita coisa continua matando mais gente do que o coronavírus. A violência contra a mulher, por exemplo, a fome e uma série de outras doenças que continuam ainda flagelando a humanidade terrestre. Há algumas obras que eu gostaria de recomendar para aqueles que queiram se aprofundar na discussão dessas questões. Há um livro importantíssimo de um autor insuspeito, o André Lara Rezende, um dos coautores do Plano Real do governo Itamar Franco, junto com o Pécio Arida. Esse livro se chama Consensos e Dissensos por uma Economia Não Dogmática. Ele contrapõe, por exemplo, principalmente, Keynes e Friedman, o Lord Keynes e o Milton Friedman. E ele prova que a expansão da moeda é uma possibilidade para a recuperação econômica. Aconteceu isso na crise de 2008, na recente crise de 2008. Os principais bancos centrais do mundo, entre eles o FED, o Banco Central Americano, emitiram moeda, não pela Casa da Moeda, mas emitiram na forma de crédito, emitiram na forma de dívida pública, salvaram o que foi possível de salvar da economia, e isso não significou, como pensam os ortodoxos, não significou inflação. De que essa ortodoxia fiscalista, monetarista, onde ela foi aplicada, ela gerou depressão econômica e crescimento relativo da dívida pública em relação ao PIB. É um livro que vale a pena ser lido. Outro livro que eu sugiro é o livro da Kate Raworth, chamado Economia Donut, uma alternativa ao crescimento a qualquer custo, onde ela demonstra cabalmente que o crescimento do PIB tem que deixar de ser a nossa prioridade. A nossa prioridade tem que ser o bem-estar das pessoas. Ela apresenta um modelo, inclusive graficamente, chamado de Donut, em que ela coloca no centro as necessidades das pessoas, na periferia os recursos disponíveis, apontando que há um déficit no atendimento às necessidades das pessoas e um excesso no uso dos recursos. No meio desses dois ambientes estaria o ambiente de conforto, o ambiente adequado. Também é um livro que vale a pena ser lido. Infelizmente não dá para me alongar no tempo que me é dado nessas obras. Tem uma terceira obra importantíssima, esse é um livro pequeno, de 32 páginas, se eu não me engano, do Dr. Boaventura de Souza Santos. O nome é A Cruel Pedagogia do Vírus. Ele discorre sobre algumas coisas que eu já falei aqui, que o vírus decorre da nossa imprudência no nosso trato com o planeta e com as pessoas. Um penúltimo livro que eu gostaria de sugerir é o de Rutger Bregman,
O nome do livro é Utopia para Realistas: Como Construir um Mundo Melhor. Nesse livro, o autor nos explica que um mundo melhor é possível e vai beneficiar a todos. Nós não podemos, estando no mesmo barco, deixar que algumas pessoas pereçam, porque isso vai nos impactar também. E o último livro é do Giuliano da Empoli. O nome do livro é Engenheiros do Caos: Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Eu acho que o subtítulo dispensa maiores comentários. É isso. Um abraço.